Na véspera do Ano Novo Chinês, minha irmã jogou um teste de paternidade na minha cara. Você é um impostor, Xie Beixin é o verdadeiro herdeiro da família Ye. Ela empurrou o Xie Beixin para frente, que é idêntico ao meu pai. Todos ficaram chocados. Quando levantei a cabeça, vi legendas flutuando sobre a cabeça de Xie Beixin. O protagonista masculino retornou, vai se apaixonar pela filha falsa. Coitado do idiota que sofreu no lugar do herdeiro falso. Olhei para nossos rostos idênticos e datas de nascimento, e ri com desprezo. Engraçado. É possível que você seja a impostora que foi trocada. Sou o herdeiro da família Ye, uma família poderosa. Desde pequeno, todos me mimaram. Exceto minha irmã. Ela sonhava em me substituir, quando eu tinha 3 anos. Ela trocou eu e o filho da empregada em segredo. Quando meus pais descobriram, bateram no traseiro dela. Quando eu tinha 5 anos. Ela me abandonou no parque, mas acabou quase sendo sequestrada por traficantes de pessoas. Felizmente, a polícia a resgatou. Quando eu tinha 15 anos, ela mandou uma garota de rua me seduzir, mas a garota era lésbica. E acabou investigando a minha irmã por 3 dias e 3 noites. Depois disso, ela se comportou por alguns anos, e pensei que finalmente havia aceitado ser meu irmão. Mas na véspera do Ano Novo, um dia de reunião familiar, ela me deu uma grande surpresa. Pai, mãe, hoje vou desmascarar esse impostor, Ye Tianxin. Ele não merece comer a ceia de Ano Novo da família Ye. Ye Xuanlin se levantou de repente, veio até mim e quebrou meu copo de vinho com violência. O vinho respingou em mim. Minha mãe correu para me limpar com um guardanapo. Meu pai bateu na mesa. Franziu a testa e gritou, Ye Xuanlin, você não tem educação. Quem te permitiu maltratar seu irmão? Mas ela me olhou com desprezo, virou-se e puxou um jovem da porta. Ele vestiu o terno de alta costura que havia sido preparado para o meu aniversário de 18 anos, usava a gravata que minha mãe havia escolhido para mim. E no pulso, o relógio Patek Philippe edição limitada que meu pai me deu. Olhei para a culpada, Ye Xuanlin, e disse, você está louca? Por que quebrou meu copo e deu minhas coisas para os outros? Ye Xuanlin jogou o teste de paternidade no meu rosto e disse arrogantemente, porque Beixin é o verdadeiro herdeiro da família Ye. Ele é o filho biológico dos nossos pais. Você roubou a primeira metade da vida dele. Essas coisas são o mínimo. Além disso, tudo isso já deveria ser dele. Enquanto falava, ela empurrou o Xie Beixin para nossa frente, para que todos vissem a aparência dele. Meus pais ficaram chocados. Xie Beixin se parecia demais com meu pai. Meu pai se cuidava bem, parecia ter pouco mais de 20 anos. Os dois juntos eram como se olhassem no espelho. Já eu, ao lado, não me parecia tanto com meu pai. Será que ele é filho ilegítimo do meu pai? Pensei. Fui pegar o relatório de teste que Ye Xuanlin havia jogado. Mas de repente vi palavras flutuando sobre a cabeça de Xie Beixin. Finalmente não é aquela história batida de herdeiro falso? O protagonista masculino volta à família rica e se apaixona pela filha falsa. Irmã dominadora vs cãozinho sensível. Estou obcecada. Recuei um passo, chocado. As legendas desapareceram. Balancei a cabeça. Avancei um passo, e as legendas reapareceram. Esse é o irmão idiota ao lado do verdadeiro herdeiro? O coitado do personagem secundário. Um teste de paternidade, e a família inteira o trata como falso. O protagonista masculino odeia, a filha falsa o ataca, os pais também se distanciam dele. Mandam ele para a família Xie para sofrer, e no final descobrem que foi um engano. Quem não se corromperia? Herdeiro verdadeiro, filha falsa, grande idiota. Muita informação. Eu ainda estava processando tudo, mas Ye Xuanlin, como se eu fosse um ladrão, colocou o Xie Beixin atrás dela e me avisou com severidade. O que você está planejando? Se ousar machucar Beixin, não vou te perdoar. Lembre-se, Beixin é meu irmão de sangue, e você é apenas um impostor que roubou o lugar dele. De repente, entendi. O herdeiro falso era na verdade a filha falsa. Ye Xuanlin era a verdadeira intrusa. Lembrei das legendas que diziam que eu seria tratado como herdeiro falso, me tornando o próximo idiota a ter a identidade roubada por Ye Xuanlin. Imediatamente me virei, com velocidade relâmpago. Rasguei o relatório de teste em pedaços e joguei no lixo. Depois me virei com as mãos abertas. Ye Xuanlin, para falar, precisa de provas. Com o que você se baseia para dizer que sou um herdeiro falso? O personagem secundário é uma fragilidade de fragmentadora? Um relatório tão grande, ele rasga assim. A filha falsa ficou vermelha de raiva. Mas acho que foi satisfatório.
No entanto, ele só faz o protagonista masculino pensar que ele é o herdeiro falso malvado. Olhei para Xie Beixin. Ele cerrou os punhos, com os olhos vermelhos, como se estivesse magoado. Mas no olhar que ele me dirigia, havia um toque de alerta e hostilidade mal disfarçados. Claramente, ele me via como inimigo. Ye Xuanlin se jogou perto da lixeira, tentando salvar os pedaços de papel. Agachou no chão tentando juntar os pedaços por um bom tempo, mas não conseguiu nem reconstruir a capa. Ela cravou as unhas na palma da mão. Se não fosse pelos meus pais presentes, no próximo segundo ela provavelmente me machucaria muito, mesmo sem o relatório de teste de DNA. Também tenho 100% de certeza de que o Beixin é definitivamente da família Ye. Desde o primeiro momento em que o vi, senti uma conexão inexplicável. Ele deve ser meu irmão. E você, falso, é falso. Não pense que rasgar as provas pode enganar a si mesmo e continuar na família Ye. Eu mexi os cantos da boca. Sorri de forma significativa. Quem é o falso herdeiro, ainda não se sabe. Ye Xuanlin achou que eu estava dizendo que Xie Beixin era falso, me encarou com raiva, se virou e consolou Xie Beixin. Beixin, fique tranquilo, ele não vai roubar sua identidade. A irmã mais velha vai ficar do seu lado. Xie Beixin disse com a voz embargada. Obrigado, irmã. Em seguida, ele ergueu os olhos, com lágrimas brilhando, e olhou para os pais. Pai, mãe, eu sei que vocês não conseguem aceitar a verdade de imediato. Mas eu realmente sou o filho biológico de vocês. A aparência cautelosa do protagonista é tão lamentável, ele certamente tem medo de que os pais escolham o Nanpei e o rejeitem. Mas o Nanpei também é inocente. Ele também é o verdadeiro herdeiro. Por que forçar os irmãos a competir? Vocês não acham que há algo errado? O protagonista e a falsa filha foram trocados. Ele e a falsa filha têm a mesma idade. Como puderam trocar com o Nanpei? O protagonista foi uma pessoa não registrada na infância, só conseguiu o registro ao entrar na escola. A data de nascimento foi registrada de qualquer jeito, por acaso ele acabou com a mesma idade do Nanpei. Então é isso. Agradeço aos comentários por esclarecer. Olhando para Xie Beixin, a protagonista feminina se aproximou e segurou a mão dele. Sentiu a palma áspera da mão dele, ficou extremamente comovida. De repente, minha mãe lembrou que eu ainda estava ali. Se eu realmente sou o falso herdeiro, mas fui criado por 18 anos. Carne da palma e do dorso da mão, ela não quer perder nenhum. Pensou um pouco. Se virou para meu pai e disse, marido, não importa qual dessas duas crianças seja nossa biológica. O outro vamos adotar como filho adotivo. Não. Ye Xuanlin imediatamente se adiantou. Olhando para mim com desprezo. Mãe, ele é um ladrão. Roubou tudo que pertencia ao Beixin. Se eu não tivesse encontrado Beixin, ele talvez nunca soubesse a verdade. Enquanto ele vivia no luxo na família Ye, o Beixin estava sofrendo. Não concordo que ele fique na família Ye. E ainda quero que ele se ajoelhe e peça desculpas ao Beixin. Comparado a mim, Xie Beixin está realmente magro demais. Meu terno fica folgado nele, e até a altura é uma cabeça mais baixa que a minha. Tudo isso parece provar que ele sofreu muito. Os comentários acima da cabeça de Xie Beixin também explodiram. A falsa filha tem coragem de dizer isso? Ela mesma é a ladra, certo? Ela é quem deveria se ajoelhar e bater a cabeça no chão para o protagonista. Os pais biológicos dela bateram e xingaram o protagonista desde pequeno. Ele passou no vestibular, mas foi forçado a abandonar a escola e trabalhar como acompanhante em uma casa noturna. A protagonista feminina é inocente. Ela também não queria ser trocada. E ela fez muito para compensar o protagonista. Ela está dizendo isso agora por engano. Ela apenas acha que manter o falso herdeiro é injusto para o protagonista. Do ponto de vista dela, ela não está errada. Mas ela é a beneficiária. Os comentários discutem acaloradamente. Minha atenção, no entanto, está toda nas palavras bater e xingar, forçado a abandonar a escola e se tornar acompanhante. Meu irmão biológico. Na verdade passou 20 anos assim. De repente entendi a hostilidade de Xie Beixin em relação a mim. Se eu fosse ele, também não conseguiria aceitar que alguém roubou a vida feliz que deveria ser minha. Mas a pessoa que ele odeia não deveria ser eu, e sim Ye Xuanlin. Olhei profundamente para Xie Beixin, então disse calmamente, se eu sou o falso herdeiro, não precisa você dizer, eu mesmo vou embora. Ye Xuanlin bufou com desdém. Então você vai embora com certeza. Pai, amanhã teremos que refazer o teste de DNA. Para dar uma resposta ao Beixin, e também para fazer Etianshin, esse falso, desistir. Era exatamente isso que eu estava esperando.
Meu pai primeiro concordou com a proposta de Xuanin de refazer o teste, depois começou a repreender. Xuanin, você é a irmã mais velha e também a herdeira da família Ye. Mas agora você não tem nada da estabilidade de uma herdeira. Além disso, independentemente do resultado do teste, o Xiao Ye continua sendo seu irmão. Vamos comer. O mordomo, perspicaz, já mandou retirar todos os pratos frios da mesa e servir novos. E Xuanin deu um humilde resmungo. Puxou Xie Beixin para sentar, e ainda o empurrou para o meu lugar original. Beixin, sente aqui. Ele estava prestes a sentar ao lado de Xie Beixin, mas eu me antecipei e sentei no lugar dele. O rosto de Ye Xuanin mudou e ela gritou comigo. Ye Tianxin. Eu cocei a orelha. O quê? Só você pode sentar perto dele? Eu não posso me aproximar do meu irmão? Ye Xuanin me encarou. Não pense que agradar o Beixin vai fazer você ficar na família Ye. Xie Beixin teve um brilho estranho nos olhos e me lançou um olhar sutil. Começamos a comer, dava para ver que ele estava com fome. Mas à mesa, mamãe me olhava com satisfação. Papai disse a Ye Xuanin, você é a irmã mais velha, deve dar o exemplo. Cuide mais do seu irmão mais novo. Ye Xuanin só pôde sentar ao meu lado, me encarando o tempo todo. Eu comia como se nada estivesse acontecendo, e até servia mais comida para meus pais e Xie Beixin. O jantar de Ano Novo terminou em uma atmosfera estranha. À noite, Xie Beixin foi colocado no quarto de hóspedes da vila. Ye Xuanin reclamou insatisfeita. Beixin foi trocado por tantos anos, e acabou de voltar para casa, já vai ficar no quarto de hóspedes? Isso vai magoá-lo. O quarto de Ye Tianxin é o maior, com a melhor iluminação. Ele tem que ceder o quarto para Beixin. Xie Beixin puxou a manga de Ye Xuanin e disse baixinho. Irmã, não tem problema, eu fico no quarto pequeno. O quarto de hóspedes aqui já é muito bom, fico no quarto de hóspedes. Mas seu olhar caiu sobre a foto na minha cabeceira, papai segurando eu quando criança, mamãe beijando minha bochecha direita. Eu sorria radiante. Vi nos olhos dele ciúme, tristeza. E também desejo. Suspirei, peguei Xie Beixin pela mão e o levei para dentro do quarto. Tranquei Ye Xuanin do lado de fora. Xie Beixin arregalou os olhos e de repente soltou minha mão. Meio sem graça, entrou no banheiro para se lavar. Não sei porquê, mas no fim Xie Beixin dormiu na mesma cama que eu. Só que ficou bem longe, de costas para mim, enfiando a cabeça debaixo das cobertas. Como um ouriço, quando alguém se aproxima, ele se encolhe, escondendo as partes macias. Sabia que ele não estava dormindo, então perguntei, eu tenho 18 anos. E você? No primeiro dia do ano novo, meu pai usou seus contatos para encontrar um hospital particular que trabalhava no feriado, fazendo testes de DNA. O Maybach parou na porta do hospital, e uma figura correu na frente do carro. O carro freou bruscamente. Xie Beixin, sentado na frente, jogou-se para frente, e eu o segurei na hora. Ele desviou o rosto, meio sem jeito. Quando se acomodou, olhei para os comentários ao vivo. Nanpei não ficou 6 meses como filho adotivo na casa Ye antes de ser levado à força pela casa Xie? Por que os pais adotivos malvados já apareceram agora? O protagonista não teve tempo de voltar para casa, os pais adotivos foram ao clube pedir dinheiro, descobriram que ele foi levado pela filha falsa. E ouviram que a casa Ye ia fazer teste de paternidade, com medo de que a identidade da filha falsa fosse exposta, vieram impedir. Então Nanpei está ferrado. Depois de levado para a casa Xie, quebraram suas pernas, e mais tarde, com a idiota morta, quase o estrangularam para um casamento fantasma. Apertei os punhos e olhei para fora do carro. Havia um casal de meia-idade bloqueando o carro. O homem estava deitado sobre o capô, a mulher veio correndo, batendo no vidro e puxando a maçaneta, gritando. Malditos traficantes de pessoas, devolvam meu filho. Olhem todos! Gente rica roubando o filho dos outros. Xie Beixin empalideceu instantaneamente, e Xuanin ficou com o rosto sombrio. E de repente agarrou minha gola, me arrastou para fora do carro e me empurrou na frente de Li Fenfan. Você não queria um filho? Ele é o seu filho. Beixin é o pequeno mestre da nossa casa Ye. Li Fenfan hesitou por um instante, logo percebeu que a casa Ye ainda não tinha descoberto a verdade, e começou a chorar, se jogando em mim. Então você é meu filho de verdade, venha, volte para casa com a mamãe. Eu me desviei, Li Fenfan chorou no vazio, quase quebrou os dentes da frente. O teste de paternidade ainda não foi feito, quem sabe se você é minha mãe. Li Fenfan rapidamente acenou com a mão. Muito caro, nossa família simples não tem condições. Basta Beixin fazer o teste com vocês.
Se ele for o jovem mestre da casa Yi, então você é meu filho. Os dois se recusaram a entrar. Insistiram em ficar na porta, com medo de que eu os forçasse a fazer o teste também. Seus pais são tão pobres e cafonas. Ye Xuanlin zombou, levou Xie Beixin para dentro do hospital, pagando para agilizar. O resultado saiu rápido. 2 relatórios, um de Xie Beixin com minha mãe, outro de Xie Beixin com meu pai, ambos mostrando parentesco biológico. Ou seja, ele é filho biológico dos meus pais, não um filho ilegítimo. Minha mãe abraçou Xie Beixin, chorando sem parar. Meu pai também olhava com carinho para o filho que havia reencontrado. Ye Xuanlin ficou incomodada com minha expressão calma. E deu um sorriso irônico. Ye Tianxin, não. Deveria chamá-lo de Xie Tianxin agora. Se eu fosse você, já teria ido embora envergonhado. Voltar para a sarjeta com seus pais do interior. Li Fenfan e Xie Qian apareceram na hora certa, enxugando as lágrimas, pedindo que eu reconhecesse minhas origens. Eu balancei a cabeça, eu não sou filho de vocês. Li Fenfan chorava e batia no chão. Que pecado! Ter um filho que não reconhece os pais biológicos. Como vamos viver o resto da vida? Xie Qian, com a cara fechada, apontou para mim e gritou, ingrato. Acho que você só não quer perder a boa vida da família Yi. Está se recusando a ir embora, e Ye Xuanlin ainda está assistindo de lado. De braços cruzados, apreciando a cena de mim sendo atacado, mas de repente olho nos olhos dele, o trocado. Fiquei paralisado. Pai, é a Ye Xuanlin. Ye Xuanlin, com os olhos arregalados de raiva, quase cuspindo saliva no meu rosto, cala a boca. Meu sobrenome é Ye, como é que o trocado poderia ser eu, pai? Não se deixe enganar por Ye Tianxin. Li Fenfan parou de chorar e rapidamente disse ao meu pai. Senhor Ye, o senhor não está enganado? Eu dei à luz um filho. Se houve troca, deveria ser de um filho. A senhorita Yi é como uma fênix. Como poderia ser minha filha? Xie Qian também parou de me apontar, fingindo puxar Xie Beixin, gritando. Nós, gente do campo, não entendemos essas intrigas de ricos. Não quero mais trocar, não pode? Beixin é o filho que criei com todo o esforço. Não quero sua filha rica, só quero Beixin como filho. Xie Beixin ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. O corpo tremia levemente, ele tinha medo de Xie Qian. Eu me aproximei. Tapinha no ombro dele, ele se virou, surpreso ao encontrar meus olhos. Irmão, tudo bem. Seus lábios se mexeram. Não disse nada, só os olhos ficaram vermelhos, e a hostilidade nos olhos desapareceu. Restava mais culpa. Minha mãe segurou a outra mão de Xie Beixin, protegendo-o firmemente. Meu pai ficou na nossa frente, com o olhar afiado direcionado a Xie Qian. Ousa mexer no meu filho? Não quer mais suas mãos? Xie Qian recuou assustado, sem ousar encarar meu pai. Meu pai entregou algo a Ye Xuanlin. Veja você mesma. Mais 2 exames de paternidade. O de cima é o de Ye Xuanlin. Impossível, eu nunca fiz teste de paternidade. Ye Xuanlin hesitou, de repente olhou para mim. Foi você. Há pouco, deixei Ye Xuanlin me arrastar para fora do carro só para arrancar um fio de cabelo dele. Ele ficou com dor e fez careta. Depois, quando entreguei as amostras, coloquei escondido a dele e a minha. Junto com o médico. Já tinha combinado com meus pais antes, para investigar, que examinássemos os 3 filhos juntos. Assim seria justo. O resultado de Xie Beixin saiu primeiro, enquanto Ye Xuanlin ria da minha desgraça. Os outros 2 resultados também saíram. Teste. Ye Shangqin não é o pai biológico de Ye Xuanlin. Teste. Ye Shangqin é o pai biológico de Ye Tianxin. Vendo os 2 resultados opostos, Ye Xuanlin ficou atordoada, gritou histérica, isso é impossível. Com certeza foi Ye Tianxin que trocou as amostras, sim, ele mexeu nelas. Minha mãe olhou para ele, com um pouco de pena, Xuanlin. É verdade, o cabelo de Tianxin foi arrancado pessoalmente pelo seu pai, não tem como ser falso. Ye Xuanlin apertou o relatório, os dedos ficaram brancos, leu 3 vezes seguidas, e de repente deu uma gargalhada. Descobri o erro. Olhem a data de nascimento, eu tenho 20 anos. Beixin tem 18, temos 2 anos de diferença. Como poderíamos ter sido trocados? Essa pergunta, Xie Beixin não respondeu ontem à noite, só ficou deitado na cama, virando-se de um lado para o outro a noite inteira. Agora Ye Xuanlin trouxe isso abertamente, e vi que a expressão dele estava muito estranha. Li Fenfan, vendo a situação virar, se aproximou imediatamente para apoiar Ye Xuanlin. Sim. Beixin tem 18 anos. Como poderia ter sido trocado com a senhorita Yi de 20? Disse. Ele me encarou,
Com certeza foi esse menino que fez a tramóia. Quem diria que você tem um coração tão mau? Só para ter uma vida boa, quer causar tumulto na família e... Ele caiu de joelhos na frente dos meus pais, chorando e se lamentando. Senhor Yi, senhora Yi, criamos Beishin por 18 anos. Não imaginava que fosse uma joia. Por mais que me doa, tenho que devolvê-lo à família Yi. Mas esse menino, Yi Tianxin, ficar na família Yi é uma praga. Deixe-nos, o casal, levá-lo embora. Vendo essa cara sem vergonha de Li Fenfan, eu soltei uma risada fria. Onde você deu à luz há 18 anos? E qual médico fez o parto? Li Fenfan gaguejou por um bom tempo, e no final só disse, esqueci. Com essa cara dela, qualquer um de olhos abertos percebe que há problema. Meu pai levantou a mão. Com os lábios franzidos, a idade de Beishin não é você quem decide. Depende do resultado do exame. Assim que ele falou, o médico veio com a radiografia de Xie Beishin. Senhor Ye, pela análise do grau de calcificação óssea e da morfologia, a idade óssea do jovem mestre Xie Beishin é de 20 anos. O sorriso de Ye Xuanlin congelou no rosto. Ela arrancou a radiografia, olhou por um bom tempo, mas não entendeu nada. Só por um raio-x qualquer dizer que fui trocado na troca? Isso é absurdo. Ele tentou rasgar. Mas o raio-x não é papel, por mais que force, só a massa, quase não adianta. Em desespero, ele olhou para Xie Beishin, tentando agarrar a última palha. Beishin, diga-me que eles estão todos mentindo, certo? Fui eu que te salvei, fui eu que te trouxe de volta à família Ye. Não se deixe enganar por Ye Tianxin. Sou sua irmã mais velha. Acabei de chegar. O que está acontecendo aqui? Como a identidade da falsa herdeira foi exposta tão cedo? Acho que mudaram a história. Desde o relatório da identificação no templo Nanpei o enredo mudou. Mudaram bem. Já estava cansado de ver a falsa herdeira. Ela roubou o papel do protagonista e depois ainda pegou o papel do coadjuvante. Ela não sofreu nada. No final ainda ficou com os negócios da família Ye. Mas a protagonista feminina trata bem o protagonista masculino. Se não fosse ela ter resgatado o protagonista do clube, ele teria sido drogado e forçado por aquelas mulheres mais velhas. Mas se não fosse a troca maliciosa pelos pais adotivos, o protagonista nunca teria ido parar naquele lugar. Xie Beishin estava lúcido em relação a Ye Xuanlin. Ele sentia gratidão, mas justamente por causa de Ye Xuanlin, ele viveu como um morto-vivo por 20 anos na família Xie. Os filhos dos outros são tesouros dos pais. Ele desde pequeno tinha que acordar cedo para acender o fogo, cozinhar, alimentar os porcos e as galinhas. Serviço sem fim. Xie Qian era um bêbado. Quando bebia, batia e xingava ele. Antes de hoje, Li Fenfan nunca o chamava de Beishin, sempre era pé frio ou algo assim. Vivia deixando ele com fome, batendo nele, até para deixá-lo estudar. Foi porque a associação de moradores exigia os 9 anos de educação obrigatória, e como ele tinha boas notas, a mensalidade era totalmente isenta. Além disso, dava prestígio aos pais, então o deixaram estudar até o ensino médio. Naquele ano, quando ele recebeu a carta de aceitação da universidade, os pais adotivos o venderam por 100 mil yuans para se casar com a filha tola da família no leste da vila. Ele mal conseguiu escapar. Os pais adotivos o perseguiram até a cidade, forçando-o a trabalhar como garçom de companhia em um clube. Só o deixariam livre depois de ganhar 100 mil. Ele odiou inúmeras vezes, porque seus pais eram esse tipo de escória. Até que no desespero, Ye Xuanlin apareceu como uma fada. Com uma palavra dela, aquelas mulheres que queriam insultá-lo se assustaram e pediram desculpas. Ela disse, Beishin, você é meu irmão biológico que foi trocado. Mas a realidade lhe disse que Ye Xuanlin era a raiz de seus 20 anos de sofrimento. Ele olhou para Ye Xuanlin. Com expressão complexa, silenciou por um longo tempo, e então disse com voz rouca. Não, eles não estão mentindo. Eu realmente fui trocado há 20 anos. Essas palavras de Xie Beishin equivaleram a confirmar que Ye Xuanlin era a falsa herdeira. O sangue sumiu do rosto dela. Tropeçando, ela se virou para correr para fora. Pare aí! Eu bloqueei Ye Xuanlin. Com um sorriso falso, disse, você esqueceu? 20 anos no ninho alheio. Você ainda me deve um pedido de desculpas. E sobre me acusar de ser um impostor, não preciso que você se ajoelhe. Ajoelhe-se para meu irmão uma vez. Afinal, sem você, também não teríamos encontrado o verdadeiro jovem mestre da família Ye. Cada palavra minha era como uma agulha de aço entrando no coração dela. Desculpe. Deixem, vou devolver tudo que é seu. Ye Xuanlin rangeu os dentes e se ajoelhou na direção de Xie Beishin. Mas quando suas pernas estavam quase no chão,
Xie Beixin assegurou. Meu alarme interno soou. Será que meu irmão recém-reconhecido realmente, como diziam os comentários, se interessou por Ye Xuanlin? Dei um passo à frente e separei as mãos dos dois. Ainda não pediu desculpas para mim. Ye Xuanlin apertou os punhos, depois ergueu a cabeça, forçando um sorriso fraco no rosto. Tianxin, desculpe. Foi a irmã que se enganou. Foi minha culpa com você e Beixin. Minha mãe se aproximou. Juntou as mãos de nós três, com os olhos cheios de alívio. Já que a verdade veio à tona, Xuanlin pediu desculpas a vocês. De agora em diante, os três irmãos devem se dar bem. Meu pai não falou nada, mas pela expressão concordava. Afinal, Ye Xuanlin era a sucessora que ele treinou por 20 anos. Mesmo não sendo filha biológica, ele nunca pensou em expulsá-la. Eu me senti desconfortável e retirei minha mão, afastando discretamente os dois. Tosse levemente para chamar a atenção de todos. Pai, ainda tenho uma dúvida. Já que a troca foi entre Ye Xuanlin e o irmão, um homem e uma mulher, a família Xie, mesmo que não distinguisse o sexo, como poderia errar a idade? Será que alguém propositalmente trocou as crianças das duas famílias? Ao ouvir isso, Ye Xuanlin e os pais biológicos empalideceram ao mesmo tempo. Somos todos camponeses honestos, uma vida inteira direito e correto. Como faríamos uma coisa dessas? Meu pai franziu a testa, só depois de um tempo disse. Ye Xuanlin, primeiro acomode seus pais para ficar por perto, quando as coisas forem esclarecidas. Se fosse por acidente, atrás de Ye Xuanlin, depois que partimos. Ye Xuanlin não desistiu e levou os dois a 3 hospitais para fazer exames. Os resultados todos mostraram que eles eram os pais biológicos dele. Ye Xuanlin só pôde acomodá-los em um hotel. Ele ficou com sentimentos confusos. Se isso não tivesse acontecido, quando ela se formasse na universidade e entrasse na empresa, poderia obter 5% das ações do grupo Ye. Agora ela nem é a filha biológica da família Ye. Quanto às ações, talvez a qualquer momento ela seja expulsa. O pai Ye não disse a segunda metade da frase, mas ela entendeu. Se ela e Xie Beixin foram trocados de propósito, ela certamente ficaria sem nada. Ela precisava encontrar uma maneira de permanecer na família Ye. Xie Qian nunca tinha ficado em um hotel 5 estrelas tão luxuoso. Olhando para a decoração dourada e esplêndida, ele tocava em tudo. Li Fenfan tirou uma sacola e enfiou todos os itens de higiene do hotel dentro. Ye Xuanlin franziu a testa, sentindo vergonha. Ela tirou um cartão. Empurrou para Li Fenfan. Aqui tem 1 milhão. É o suficiente para a aposentadoria de vocês. Peguem o dinheiro e nunca mais apareçam na cidade. Xie Qian arrancou o cartão e guardou, olhando para Ye Xuanlin como se fosse um lingote de ouro. Velha, você tem talento mesmo. Nossa filha agora não é apenas a senhorita Ye, ela pode dar 1 milhão de mão beijada, e no futuro ainda poderá herdar a família Ye. Aí você e eu seremos vice-presidente e vice-dama. Cala a boca. A família Ye pode esmagá-los com um movimento do dedo. Não digam mais uma palavra desse tipo. Ye Xuanlin, com medo de que os dois fossem imprudentes. Ela rosnou de raiva. Li Fenfan olhou para a filha com carinho. Xuner, mãe fez isso para o seu bem. Fique tranquila, o médico que fez o parto já morreu há muito tempo. Mesmo que suspeitem, não tem provas. Ye Xuanlin sentiu como se a última corda em sua mente tivesse se partido. Sua mãe, de uma gentil e nobre senhora Ye, ela se transformou na vulgar e maldosa camponesa que ela mais desprezava. Ao lado, Xie Qian continuava. O que temer? Por mais rica que seja a família Ye, e daí? Um filho foi estragado por mim, o outro não tem a competência da nossa filha. No final, eles terão que implorar para você herdar. Li Fenfan também concordou. Filha, seu pai tem razão. Se não der certo, case com aquele garoto Xie Beixin. Ele foi espancado desde criança e tem medo, é fácil de controlar. Quando você se tornar a nora mais velha da família Ye, todo o dinheiro do Ye não será seu. Ye Xuanlin estremeceu. Seus olhos brilharam. Ela não disse nada. Em breve, Xie Beixin mudou seu nome para Ye Beixin e foi registrado na árvore genealógica da família Ye. No banquete um mês depois, a família Ye anunciaria oficialmente sua identidade. Ye Beixin devolveu o terno, a gravata e o relógio para mim. Ele também me deu dinheiro. Eu não fui educado e aceitei tudo. Aceitei tudo. Afinal, os pais vão compensá-lo. Não havia necessidade de eu abrir mão das minhas coisas. No dia seguinte, Ye Beixin recebeu uma mansão isolada e 5 milhões de mesada, além de várias roupas e acessórios. Como ele ainda não tinha carteira de motorista, não lhe deram carro por enquanto.
mas também contrataram um motorista e um bom carro para ele. Os pais não favoreceram ninguém, compraram ações do grupo para mim e para Ye Beixin respectivamente. Quanto a isso, Ye Xuanlin não demonstrou insatisfação, apenas apertou as mãos em segredo. Nos dias seguintes, ela parecia uma pessoa diferente. Conseguiu até manter um sorriso para mim. Diante de Ye Beixin, ela era ainda mais uma irmã exemplar. Quando Ye Beixin comia, ela lhe trazia a tigela. Quando Ye Beixin bebia água, ela reabastecia o copo. Se Ye Beixin apenas olhasse para uma moto esportiva, ela imediatamente comprava e dava a ele. Eu falei friamente, antigamente, no Douyin, havia um tal de Pen Jie, que de repente se tornou a irmã Yue. Você não está pensando em transformar meu irmão em uma boa irmã, está? O rosto de Ye Xuanlin escureceu, e ela disse que precisava preparar para o banquete. Ensinar Ye Beixin a dançar valsa. Eu atrapalhei novamente. Irmão, ele dançando vai destruir o dorso do seu pé. Vou contratar um professor profissional para te ensinar. Então contratei dançarinos elegantes e profissionais para ensinar Ye Beixin. Homens bonitos e mulheres lindas giravam e saltavam diante de Ye Xuanlin. Através dos comentários flutuantes, também fiquei sabendo que o arrependimento de Ye Beixin era não ter conseguido explodir em fúria. Contei imediatamente aos pais e providenciei sua matrícula para o próximo semestre. Quando Ye Xuanlin, com um rosto animado, propôs ajudar Ye Beixin com seus estudos, ele disse constrangido, os pais já providenciaram tudo. Ele poderá ir para a escola depois do ano novo e ficará na mesma turma que Ye Tianxin. Ele disse que vai cuidar de mim. Ye Xuanlin também ficou constrangida, porque ela não passou no vestibular para a primeira categoria. E assim foi. Cada vez que Ye Xuanlin tentava bajular, eu a interrompia, para abrir os horizontes de Ye Beixin. Eu o levei especialmente para assistir ao Victoria's Secret Show. Ombros brancos, cintura fina, pernas longas, abdômen definido, bumbum em formato de pêssego, tudo firme e... O rosto de Ye Beixin ficou suspeitamente vermelho. Irmão, você é o filho mais velho da família Ye. Você tem dinheiro, pode ter qualquer mulher que quiser. Não precisa se prender a frutas tortas e estragadas. Ye Beixin não entendeu bem, mas ainda assim acenou com a cabeça. Naquele dia, Ye Xuanlin, Ye Beixin vestia um terno sob medida cinza escuro, fazendo sua aparição diante de todos. Seus pais o acompanhavam pelo salão, apresentando-o às celebridades presentes. Depois de uma rodada, Ye Beixin foi se soltando aos poucos e ganhando confiança. Num piscar de olhos, Ye Xuanlin estava novamente atrás de Ye Beixin, com uma taça de vinho tinto na mão. Beixin, parabéns. Ela, com um olhar cheio de ternura, estendeu a taça a Ye Beixin, que não desconfiava de nada. Quando ele estava prestes a levar a taça aos lábios, os comentários flutuantes acima de sua cabeça explodiram. A protagonista feminina colocou remédio na taça. Na trama original, isso só aconteceria 2 anos depois, quando o noivo da protagonista daria o remédio para humilhar o protagonista. Por que ela está dando o remédio agora? Contive minha raiva. Felizmente, eu estava ao lado de Ye Beixin e estendi a mão para impedi-lo de beber. Irmã, você é parcial. Só brinda com ele, não comigo. Um lampejo de nervosismo passou pelos olhos de Ye Xuanlin, mas logo se acalmou e disse, sorrindo. Fui imprudente. Vou pegar outra taça e brindar com vocês dois. Enquanto ela se virava para pegar o vinho, troquei rapidamente a taça de Ye Beixin e, diante de sua expressão confusa, fiz um gesto de silêncio. Ye Xuanlin, sem notar nada, pegou a taça dele. Aproveitei a oportunidade para lhe oferecer a taça de vinho tinto adulterado. Irmã, também brindo com você. Em seguida, Ye Xuanlin seguiu Ye Beixin passo a passo. Não demorou muito. Ye Beixin, por ter bebido, ficou com o rosto avermelhado. Ela imediatamente se aproximou para ampará-lo. E o puxou para cima. Beixin, está com calor? A irmã vai te levar para descansar um pouco. Assim que chegaram à porta do quarto, Ye Xuanlin parou, surpresa. A porta do quarto de Ye Beixin estava escancarada. Minha mãe estava dando instruções à empregada para arrumar a cama. Eu saí de trás dele. Deixe comigo. Afinal, homens e mulheres são diferentes, e tem tanta gente olhando. Ye Xuanlin só pôde fazer cara feia e me entregar Ye Beixin. Depois de acomodá-lo, ela não desistiu e ficou parada na porta.
Eu semicerrei os olhos. Por que o efeito do remédio não está agindo? No segundo seguinte, vi Xuanin apertar as pernas de repente. Soltar gemidos ofegantes da garganta, o rosto vermelho como um camarão cozido. Ela começou a rasgar as próprias roupas freneticamente. Com um rasgo, as roupas viraram farrapos, prestes a ficar nua. Minha mãe rapidamente mandou a empregada segurá-la. O remédio parecia ter um efeito de troca, e Xuanin enxergou a empregada como Xie Beixin. E se jogou sobre ela, abraçando sua cintura com força, se esfregando. Beixin querido. A irmã não aguenta mais. Ajude a irmã, por favor. A empregada, de rosto pálido. E Xuanin, sob efeito do remédio, estava extremamente forte. Mais alguns criados vieram para segurá-la no chão. Mas Xuanin, enlouquecida pelo desejo, já estava fora de si. Com a testa suando, gritou para a empregada. Xie Beixin, você tomou o remédio e ainda não quer ficar quieto? Case-se comigo. E eu ajudarei você a se tornar o herdeiro da família Yi. O rosto da minha mãe escureceu na hora. Xuanin, que remédio você deu para o meu filho? Eu dei um tapinha na mão da minha mãe. Ele está bem. Só ficou bêbado. O remédio, eu já troquei e ele mesmo bebeu. Naquela noite, Xuanin foi levada ao hospital. O remédio era extremamente forte. Para ter sucesso, ela tinha colocado um envelope inteiro e, como não foi aliviada a tempo, o útero ficou congesto e necrosou. Para salvar a vida, só restava a remoção. Seus pais biológicos fizeram um escândalo no hospital, recusando-se terminantemente a deixá-la se tornar infértil. Depois de uma semana de confusão, conseguiram mandar Xuanin para a UTI. A parte inferior do corpo estava gravemente infectada, resultando na amputação das pernas. Xuanin ficou totalmente aleijada. Li Fenfan e Xie Qi ainda vieram causar problemas na casa dos Yi, exigindo uma indenização de 50 milhões. Alguns seguranças os seguraram e, com algumas ameaças leves, eles confessaram tudo sobre a troca de crianças feita há 20 anos, ponto por ponto. Naquela época, minha mãe foi fazer trabalho voluntário em uma área montanhosa pobre, e teve um parto prematuro por causa de um deslizamento de terra. As condições eram precárias, e só havia uma médica para fazer o parto. Li Fenfan estava separada apenas por uma cortina e, ao saber que ela era a senhora da família Yi, teve uma ideia maligna. Aproveitando que ela estava desmaiada, trocou deliberadamente as duas crianças. Os dois foram algemados pela polícia. Roubo malicioso de bebês. Era crime de quadrilha, de circunstâncias graves, e foram condenados a 15 anos de prisão. Quando Xuanin acordou, não conseguiu aceitar a realidade e ameaçou se matar, exigindo ver Xie Beixin. Fui com Xie Beixin. Xuanin, deitada no leito do hospital, tinha olhos fundos, pele amarelada, e estava tão magra que perdeu a forma. Os comentários flutuantes, que estavam silenciosos há tempos, apareceram novamente. A protagonista feminina está tão mal, ficou deficiente. Que nada de tão mal. Infeliz é o protagonista masculino. Se fosse algo dado pela mãe biológica dela, seria uma dose de afrodisíaco para porcos. Ela aplicou uma dose alta diretamente no protagonista masculino. Ainda bem que no final foi ela mesma quem bebeu. O céu realmente dá o troco. Quem faz o mal colhe o que plantou. Não consegui evitar rir. Assim que me viu, o rosto de Xuanin ficou instantaneamente distorcido. Tianxin, foi você que armou tudo, não foi? Você renasceu, não foi? Está se vingando de mim, destruindo de propósito o relacionamento entre eu e Beixin. Ela olhou apressadamente para Beixin. Beixin, na vida passada, ele foi mandado como falso jovem mestre para a família Xie. Depois, ele se entregou, caiu nas mãos de uma família de touros, e ainda teve as pernas quebradas. Enquanto nós nos casamos, e ainda herdamos a corporação Yi. Por isso ele nos odeia até a medula. Não se deixe enganar por ele. Nos olhos de Beixin não havia surpresa nem comoção. Ele apenas disse calmamente. Vim aqui apenas para encerrar tudo com você. Você me salvou, mas também me prejudicou. A partir de agora, dívidas e rancores estão quitados. Não nos conhecemos mais. Você já foi removida da família Yi. De hoje em diante, você é Fu Xuanin, não Xuanin. Fu Xuanin, emocionada, tentou estender a mão para agarrar Beixin. Mas ela esqueceu que não tinha mais pernas. Caiu desajeitada da cama, expondo seu corpo mutilado. Beixin, eu sou sua esposa. Nós é que somos uma família. Ignorando os gritos lamentáveis de Fu Xuanin atrás dele, Beixin foi embora sem olhar para trás. Os comentários só então perceberam. Então esta é uma história de vingança de um renascido secundário.
Estou adorando. Esse tipo de filha falsa com valores distorcidos nem merece ser a protagonista. Tianxin. Obrigado. Perdi a família, estou livre. Eu não perguntei nada, ela também não. Apenas trocamos um sorriso de compreensão. Eu disse silenciosamente para os comentários, obrigado a todos.